Desses 21 dias, você que se consagrou nesses 21 dias, obrigado por estar com a gente, jejuando, orando, buscando do Senhor por este novo tempo, por essa nova estação, porque eu creio que Deus quer marcar as nossas vidas nesses dias. Eu creio que muitas coisas vão começar a acontecer a partir daqui, deste novo momento, né? Vamos dizer assim, nós sabemos que a pandemia não acabou, mas já sabemos, mas também podemos de um certo modo entender que também talvez a parte mais difícil desta pandemia se passou. Talvez já estamos começando, iniciando a viver um pós-pandemia. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua família, na sua casa, no bairro onde você mora, nessa cidade, na nossa nação. Nós estamos vendo, queridos, tudo que você está vendo aí na mídia sobre a nossa nação, não está acontecendo por um acaso, não está acontecendo por causa de pessoas, está acontecendo porque Deus está movendo, Deus está limpando a nossa nação, Deus está varrendo toda a sujeirada da nossa nação, Deus está transformando a nova nação, e nós cremos em um novo tempo para o Brasil, nós cremos um novo tempo para a nossa nação, um tempo onde haverá um despertar dos santos, haverá um despertar da igreja do Senhor Jesus Cristo, para incendiar as nações ao redor do mundo. Do Brasil surgirão pessoas, que amarão a Cristo verdadeiramente e irão incendiar as nações em volta, ao redor do mundo. Então creia nisso, creia neste novo tempo. E entendendo este novo tempo, é um novo momento para nós escrevermos a história daqui para frente. Talvez Deus permitiu você passar por esta pandemia, Deus permitiu você estar vivo. Nós precisamos agradecer a Deus por estarmos vivos, por termos passado por este tempo difícil. Deus guardou, Deus protegeu a sua vida, porque Ele quer escrever uma história através de você e com você. Deus quer escrever uma história nessa cidade, Deus quer escrever uma história na sua família, Deus quer escrever uma história na nossa nação, através da minha e da sua vida. Então nós começamos a identificar, há 2 semanas atrás, quem nós somos nessa nova história, quem nós somos, qual o nosso papel nessa nova história. Nós vamos ser o religioso, aquele que faz apenas o que dá status, só faz aquilo que as pessoas veem, só faz para receber o mérito daquilo que foi feito, faz aquilo que está na vista de todos, tem uma vida de aparência, onde as pessoas te olham, elas te veem de um jeito, mas na sua casa você é uma outra pessoa, no seu dia a dia você tem uma outra atitude, Então você é um religioso, aquele que faz as coisas bonitas para se aparecer, mas lá no fundo a sua intenção, o seu coração não está ligado ao Senhor. Você faz parte da multidão que não tem compromisso com nada, que só se preocupa com aquilo que te satisfaz no momento, está sempre ancorado, sempre agarrado no egoísmo, pensando apenas em si mesmo, pensando apenas nos seus prazeres, na sua satisfação. Ou você quer ser um discípulo, aquele que faz o que precisa ser feito, aonde seguir a Jesus é o mais importante de tudo. Faz o nome de Jesus ser exaltado, faz o nome de Jesus ser engrandecido e não o seu próprio nome. E nós vimos a semana passada sobre as características de um discípulo. Quais são essas características que deve haver na minha e na sua vida como um discípulo de Cristo? A obediência, a submissão, o amor ao próximo, uma vida de oração, buscando uma transformação, características presentes na nossa vida, onde nós passamos, as pessoas ao olhar para as nossas vidas, elas verão essas características e nos identificarão como seguidores de Cristo, por causa da obediência à palavra, por causa da submissão a Deus, por causa do amor ao próximo. Nós estivemos ouvindo essa semana um testemunho da ação que nós fizemos ali na feira. Uma pessoa,
estava compartilhando, chegou até nós, ela estava compartilhando, ela estava na feira, olhando, conversando com a sua amiga e viu, né, o grupo, né, nós chegando lá, né, o grupo que foi chegando lá e distribuindo, e elas começaram a conversar entre si, perguntando, nossa, o que será que está acontecendo? O que será que eles estão dando? E aí essa pessoa que estava conversando falou, imagina, estão dando, eles estão vendendo, porque quem hoje em dia tem esse coração disposto a dar alguma coisa? E aí elas ficaram conversando, pensando, né, ali, e falaram, daqui a pouco vai chegar aqui em nós, vamos ver o que vai acontecer. E aí quando chegar, né, quando o nosso grupo chegou até essas duas pessoas, eles entregaram ali o chocolate quente, o bolinho de chocolate, entregando, levando o amor de Deus. Aquelas duas que estavam conversando entre si, um olhou para a outra e ficaram constrangidas. Elas ficaram assim admiradas em ver que ainda hoje existem pessoas que se doam, que amam ao próximo, sem olhar a intenção. E o resultado daquela conversa, a pessoa virou para alguém da nossa igreja, né, que teve o contato, e disse, olha, o meu domingo foi diferente, depois de ter visto aquilo. Sabe, queridos, porque isso é amar ao próximo, é levantar às 5:30 da manhã, é estar numa feira, levando um café da manhã, sem querer nada em troca. Isso é característica de um discípulo, de amar ao próximo, sem pensar em ter algo em troca, sem querer fazer uma barganha com aquilo. Então Deus quer nos levar, Deus quer que nós sejamos seus discípulos, seus seguidores, e nós vimos isso a semana passada. Se você perdeu uma dessas duas ministrações, eu quero te encorajar a entrar lá no nosso canal do YouTube, a ouvir novamente essas mensagens, deixar Deus falar ao teu coração. E hoje eu quero concluir esta série de ministrações com este tema, né? Escrevendo uma nova história. Escrevendo uma nova história. Talvez você viveu algo até aqui. Talvez você estava vivendo algo até aqui e a pandemia talvez te assustou ou te tirou uma perspectiva do futuro. Ela te tirou uma perspectiva daquilo que iria acontecer. Talvez por você não conseguir se ajustar ou se planejar com aquilo que vem pela frente, ou pela perda de um emprego, ou pela perda de uma pessoa, pela perda de alguém querido para você. Talvez algo aconteceu que te tirou o chão, que fez você parar de pensar sobre o futuro, sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nesta manhã eu quero te encorajar, quero te animar e quero te dizer, Deus ainda tem uma história para escrever na sua vida, na sua família, nessa cidade. Deus quer ainda escrever uma história junto com você. Sabe, queridos, é inevitável que a história, ela continuará tomando seu rumo. É inevitável porque não é possível dizer para a história, olha, pare por aqui que já está bom, o que eu vivi já está tudo ok. Não tem como você continuar vivendo parado no tempo. Ou você morre, né? Ou você é levado por Deus, ou você vai continuar a viver e a história vai passar à sua frente. Agora, cabe você decidir o que você quer fazer. Você quer escrever a história e dar um rumo para a sua história junto com Deus, ou você quer deixar ela passar na sua frente e você apenas se trazer lá de coitado, é porque não deu certo, é porque não sei o quê, é porque Deus não me ama. Ei, presta atenção. O tempo não tem como segurar. Não tem como segurar, não tem como controlar o tempo. Mas eu e você podemos controlar quais são as nossas ações. Eu e você podemos controlar quais são as sementes que nós vamos lançar para escrever essa nova história. Eu e você podemos escolher o que nós vamos escrever nessa história, se nós estivermos alinhados ao coração de Deus. Nós temos, então se tem uma coisa que não para é o tempo. E o tempo percorrido é uma história escrita. Agora cabe a nós escolhermos como iremos escrever essa história dentro deste tempo que está correndo à nossa frente. Talvez alguns jovens querem escrever a história, formando o seu casamento, formando uma família, conquistando, fazendo as suas conquistas naturais.
Talvez aqui os casados querem escrever a sua história, formando seus filhos, encaminhando seus filhos para a vida adulta. E isso tudo é bom, isso tudo é importante, nós precisamos nos organizar para isso. Mas eu quero te chamar a atenção para você não esquecer de uma coisa. Não esqueça de Deus na sua história. Não esqueça de priorizar Deus na sua história. Porque se você não priorizar Deus na sua história, você pode até conquistar o que você vai estar pensando, mas você pode estar perdendo o mais precioso da sua vida, que é a sua alma, é a sua salvação, é a sua vida com Deus. Porque se tem uma coisa que não acaba, é o tempo. A nossa história nessa terra pode acabar, mas o tempo ele nunca acaba, porque ele é eterno. E há uma eternidade para nós vivermos em Deus. Então não se distraia em escrever a sua história para conquistar as suas coisas, para escrever aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem imaginado, e deixando Deus de fora, porque senão a sua história pode ser muito curta, se é que você me entende. A sua história talvez pode ir na eternidade para um outro lugar. Então, queridos, preste atenção, escreva a história com Deus. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa colocar Deus no seu planejamento. Ou melhor, com Deus você precisa se planejar para as outras coisas. Com aquilo que você quer, avançar na onde você quer. Então, e desde quando Deus colocou no meu coração para ministrar sobre este tema, já algumas semanas atrás, quando Deus falou comigo, se você ver lá no nosso canal, você vai perceber que nós estamos em uma sequência de ministrações, numa crescente de ministrações. E quando Deus começou a falar comigo sobre este tema de escrever a história, eu comecei a pensar em pessoas que escreveram a história na terra, pessoas que começaram a escrever, que fizeram a diferença, em suas gerações. Eu me lembrei dos apóstolos, ao ler, ao ver a Bíblia, ao estudar, ver os evangelhos. Eu me lembrei dos apóstolos que abandonaram as suas vidas, abandonaram seus empregos. Eles eram pescadores, Jesus chegou para eles e falaram: a partir de hoje vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Jesus está falando, siga-me, porque eu vou fazer, vocês vão alcançar multidões. E aqueles discípulos, eles largaram seus empregos para andarem ao lado de Jesus e terem as suas vidas transformadas pelo Senhor. Eles andaram com Jesus ao ponto deles se entregarem totalmente para serem transformados por Jesus, para transformar a história no momento em que eles estavam vivendo. Eu creio que outro dia estava imaginando, pensando, na geração lá de Pedro, na geração de Tiago, nessa geração, depois Paulo, nesse tempo, essa geração deve ter sido, ao mesmo tempo que deve ter sido difícil por causa de uma perseguição em relação ao cristianismo, mas deve ter sido também uma geração sensacional. Coisas que talvez não estejam, que foram apenas coisas pequenas que foram escritas para nos animar, mas talvez não seja nem a metade do que realmente aconteceu naquela época. Então, pessoas que decidiram andar com Jesus, que praticaram até o fim os ensinamentos de Jesus, pessoas que decidiram morrer por causa de Cristo, por escrever a história no nome de Jesus. A história diz que Pedro fala que ele foi para ser crucificado, e ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, como Cristo. Então, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Imagine, se já é ruim ser crucificado, imagine ser de ponta cabeça. Tiago, morto a espada por causa do Evangelho. Os fariseus ali, os sacerdotes, eles queriam conter o avanço dos cristãos, então eles prendem Tiago e eles passam a espada no pescoço de Tiago, cortando a cabeça.
por causa do Evangelho. Então eu fico imaginando, a coragem desses caras. Talvez nós não tenhamos nem 10% da coragem que esses caras tiveram para escrever a história. E a gente fica preso no mimimi. Ai, porque hoje está chovendo. Ai, porque hoje eu estou cansado. Ai, porque hoje é isso. Ai, porque hoje eu não sei o que. Ai, eu trabalhei um monte hoje. A galera fazendo história tem um preço a ser pago. Escrever a história tem um preço a ser pago. Tem uma escolha a ser feita. Continuando, me lembrei de Martim Lutero, que foi um dos precursores da reforma protestante. Agora eu já saí do contexto da Bíblia, da história escrita na Bíblia, e vindo pela história do cristianismo ao decorrer dos anos. Então me lembrei de Martim Lutero. Pense num cara que teve que ser corajoso para confrontar todo um sistema de regras, de dogmas, de uma elite que havia imposto, tirado a verdadeira essência da igreja, a verdadeira essência do Evangelho, havia tirado tudo isso, trocado a Bíblia pelas suas práticas e tradições humanas. E Martinho Lutero, alguém ali estudioso, que teve uma revelação da verdade ao ler a Bíblia, e ele tendo que enfrentar todo um sistema. E se você for ver a história, ele depois teve que, para ele não morrer, ele teve que fugir, se esconder em um castelo e trocar a sua identidade para que ele não fosse morto, porque ele estava enfrentando o alto clero, o alto poder do catolicismo e da igreja daquele momento. Mas Martim Lutero, ele foi o precursor, ele foi aquele primeiro que teve a coragem de expor. Então depois foi surgindo os calvinistas, os luteranos, enfim, todos os reformadores da protestantes naquele momento. E Martinho Lutero, procurei uma frase sobre ele, e Martinho Lutero dizia o seguinte: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Martim Lutero estava disposto a escrever a história, ele estava dizendo, olha, ser um cristão é viver com Cristo e para o próximo. Se não viver desse jeito, não tem como ser um cristão. A essência do Evangelho. Você vive pensando no próximo. E então Deus te abençoa. Deus libera as bênçãos sobre a sua vida. Billy Graham, um pouco mais recente, um outro cara que resolveu fazer a história. Billy Graham, talvez você já ouviu este nome, um pouco mais conhecido talvez para você. Billy Graham foi um cara que enchia os estádios para falar do Evangelho. Milhões de pessoas se converteram através do seu testemunho, através da sua mensagem. Billy Graham foi um evangelista deste último século, um inspirador para muitas pessoas. Ele teve uma época, se eu não me engano, até inclusive nós aqui da igreja participamos, em algo que Deus havia colocado no coração dele. Ele fez uma transmissão da sua mensagem ao vivo para o mundo todo, nas redes de televisão. E eu lembro que, isso já faz alguns anos, mas eu lembro que aqui na igreja nós participamos deste momento, nós incentivamos as pessoas a assistirem aquela pregação, e ele por alguns minutos em rede nacional, aqui no Brasil e em vários países do mundo, ele ministrando, falando a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. E Billy Graham dizia, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E uma frase de Billy Graham que me chama a atenção: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado, escrever a história com Cristo, custa tudo o que temos. Me lembrei também, pastor Miguel Piper, faleceu o ano passado. Pastor Miguel, alguns já ouviram, aqui na igreja já ouviram sobre ele. Eu desde pequeno conhecia ele sobre
o seu ministério, um homem de Deus, um profeta do Senhor, que um missionário americano que veio ao Brasil com um chamado específico de Deus para implantar igrejas. E de uma certa maneira, nós somos fruto do seu ministério. Pastor Miguel, ele ajudou diversos pastores aqui no Brasil, e ele foi o fundador do MFI Brasil, um grupo de comunhão de pastores, que hoje reúne mais de 400 pastores para terem comunhão uns com os outros, de pastores e líderes e pastores auxiliares, que se reúnem anualmente para terem comunhão, para serem fortalecidos. Pastor Miguel deixou uma história, deixou um legado no Brasil. Uma outra pessoa de referência, pastor Samuel de Souza, pastor fundador da Igreja Nova Aliança de Londrina, ainda está vivo, mas que por muito tempo reunia a igreja, começou a igreja numa tenda. Talvez alguns aqui nem sabem o que é tenda. Quando fala tenda, mas o que é tenda? É aquelas, lá na praia, que de 3x3, aquela branquinha? Não, uma tenda igual de um circo. Toda aquela estrutura de um circo, eles montavam aquilo e a igreja se reunia naquele ambiente. E eu me lembro, o ministério do pastor Samuel foi marcado por muita cura, por libertação, pessoas que chegavam endemoniadas e eram libertas e eram curadas. Eu me lembro de histórias que meu pai me contava, que ele dizia que o pastor Samuel estava pregando, o endemoniado se levantava lá para querer falar alguma coisa, para querer atrapalhar o culto. O pastor Samuel lá da frente, ele dizia: senta aí agora e espera que no final do culto nós vamos conversar. E o endemoniado sentava lá, ficava se contorcendo, ficava se mexendo, mas ficava quieto. Acabava a reunião, depois que todo mundo ia embora, depois que o pastor Samuel já tinha conversado com todo mundo, ele chegava no endemoniado e falava: sai agora em nome de Jesus, e essa pessoa seja liberta. Ia embora na hora. A pessoa era liberta, era transformada. Uma outra história que meu pai contava, que quando eles começaram a fazer tenda ali em Londrina, para o início da Igreja Nova Aliança, eles fizeram uma tenda e a lona dessa tenda havia se rasgado totalmente, porque eles não tinham experiência. E lona, se hoje uma lona boa, se você for ver o preço, já tem um custo razoável, então imagine naquela época. Então, eles não sabiam o que fazer, porque eles não tinham conhecimento. E aí o pastor Samuel ficou sabendo na cidade que havia um dono de um circo que poderia ajudar eles a fazerem essa tenda. Quando o pastor Samuel chegou na casa desse cara, eu não lembro o nome do rapaz, está até no livro que foi escrito pelo pastor Samuel, mas eu não lembro do nome. Mas quando o pastor Samuel chegou, o pastor Samuel e mais alguns irmãos chegaram na casa desse cara que fazia tenda, que sabia montar tenda. Ele já tinha uma certa idade, mas ele era vamos dizer, um profissional no assunto. Quando ele chega ali para pedir ajuda, ele encontra aquele homem deitado numa cama com a coluna travada e muito doente, não podendo ajudar. E aquele cara, ele fala: pastor Samuel, ele diz: olha, se eu estivesse bom, eu ia lá fazer para vocês, eu ia lá ensinar para vocês. Aí o pastor Samuel falou: mesmo? Então vamos orar porque Deus pode te curar. Naquela hora o pastor Samuel orou. No dia seguinte, aquele cara estava em pé, lá na tenda, onde eles estavam construindo, para ensinar, para ajudar, para dar todas as dicas necessárias. Porque o poder de Deus estava sobre a vida do pastor Samuel, que naquele dia orou e ele foi curado. Fora outras histórias que aconteciam, milagres, eram muletas que ficavam largadas perto da tenda, pessoas que chegavam em cadeiras de roda e saíam andando, por causa do poder de Deus. Pastor Samuel ainda está vivo, está bem velhinho, mas está vivo, mas que marcou a sua geração, escreveu a sua história, vivendo uma vida com Deus. Muitas pessoas foram alcançadas. Pastor Beto, fundador da Igreja Nova Aliança de Tatuí,
foi alcançado pelo ministério do pastor Samuel. Chegou aqui em Tatuí em 1996. Deus trouxe ele. Ele era pastor auxiliar na Igreja Nova Aliança de Londrina por muitos anos, desde que o pastor Beto se converteu na sua juventude, aos 18, 19 anos. Ele caminhou junto com o pastor Samuel, debaixo dessa graça, debaixo desse ministério. Em 96 ele veio para Tatuí, fundou a Nova Aliança de Tatuí, e por mais de 24 anos ele pastoreou nesta cidade, até que Deus o levou. Mas durante o seu ministério ele amava esta cidade, ele pregava nas praças, nas casas, né? Ele, através do programa de rádio, talvez alguns vão se lembrar, tinha uma rádio, não sei se tem ainda hoje, uma rádio comunitária evangélica, e o pastor Beto pregava, havia um programa ao meio-dia que se chamava Ecos do Calvário, né? E alcançava uma boa parte da cidade. É o horário, né? Meio-dia é um horário, vamos dizer assim, um horário nobre para um programa de rádio. Hoje já não sei mais, mas antigamente era. E o pastor Beto ministrava ali, pregava através do rádio. O seu ministério através do seu ministério, o evangelho era pregado através desta casa, por dança, teatro, música. Você que está chegando agora, talvez você não saiba, mas uma boa parte, uma galera aqui desta casa, os supervisores, os seus pastores, já dançaram, já fizeram teatro, né, já pregaram, né, já ministrou o evangelho através de dança. Né? Quem sabe um dia eu chamar a galera aí para relembrar as coreografias, né? Não vou citar o nome de ninguém aqui, para não me pegarem depois, deixa para lá. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que um dia a história começou a ser escrita nessa cidade através desta casa. Um dia a história começou a ser escrita através desta casa, que está neste lugar, que está nessa cidade, para amar e servir esta cidade, para amar as pessoas, para sermos discípulos de Cristo, para sermos agentes transformadores nesta cidade. Então, ao olhar para esta cidade, não adianta você reclamar, porque Deus chamou eu e você para levar a transformação que essa cidade precisa, para levar a mudança que esta cidade precisa. Não adianta esperar, mas é o prefeito, mas é o vereador, mas é aquela pessoa, é aquela autoridade. Não tem. Quem vai mudar essa cidade? Quem vai escrever uma nova história para essa cidade? São os discípulos de Cristo. São aqueles que vão decidir escolher escrever uma nova história para essa cidade. São aqueles que decidirão escrever uma nova história com Cristo nessa cidade. Sabe, queridos, chegou a minha e a sua vez de marcar a história. Chegou a minha e a sua vez de marcar a história, de transformar essa cidade. Talvez esteja falando, mas pastor, já foi a minha geração. Ainda não foi, porque você está aqui. Ainda não foi, porque você está vivo. Deus está te dando fôlego de vida. Então, se você está vivo, se você tem o fôlego de vida, é porque Deus está chamando você para transformar essa cidade. Deus está chamando você para levar o evangelho, para ser um discípulo de Cristo nesta cidade, nesta nação e quem sabe até fora desta nação. Não fique preso no mimimi. Não fique preso nas pequenas coisas. Não fique preso nas distrações. Mas escrever uma nova história exige compromisso. Mas escrever uma nova história exige uma responsabilidade. Mas escrever uma nova história eu preciso abandonar certas práticas. Sim. Se você quer ser um seguidor de Cristo, você precisa sim deixar o mimimi para lá, ter um compromisso com Cristo, ter responsabilidade com o Senhor e mudar certos tipos de práticas, sim. Sabe, queridos, acabou o tempo de nós ficarmos dando desculpas, de ficarmos protelando aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, através das nossas vidas.
Acabou o tempo de ficar. Ei, vamos se levantar. Vamos crescer em Deus, naquilo que Deus tem. Vamos se ligar naquilo que Deus tem. Vamos se ligar naquilo que Deus tem. Preste atenção. Eu não quero dizer, eu não estou dizendo, mas aí é a igreja. Não. É uma vida com Deus. É uma vida com Deus. É uma vida com Deus. A igreja só é um ambiente para te ajudar a andar neste caminho. A igreja só é o corpo de Cristo para te ajudar a fortalecer. Mas o que nós queremos dizer a você nesta manhã, para escrever uma nova história, não é caminhar com uma igreja, mas escrever uma nova história é caminhar com Cristo, é caminhar com Deus. Quando nós te convidamos a fazer um jejum, não é por causa da igreja, não é por causa dos pastores, mas é por causa de você consagrar a sua vida a Deus, para você ouvir a voz de Deus, porque quem vai transformar a sua vida, quem vai escrever a sua história não é a igreja, mas é Deus. A igreja só é um meio que nós temos para nos reunir, para nos fortalecer, para buscar a Deus juntos, para estarmos juntos uns aos outros, tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito e a mesma visão. Mas quem vai transformar a sua vida é Deus. Então priorize a sua vida com Deus. Priorize o seu tempo de devocional, seu tempo de oração. Pare de ficar barganhando com Deus. Tem gente que quer barganhar com Deus. Eu vou ler porque eu estou precisando de Deus. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Ei! Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Está na hora de nós entendermos que quem transforma a nossa história é Deus. Quem transforma a nossa vida é Deus. Não é uma vida de legalismo, não é uma vida de religiosidade, mas é uma vida de seguir o Evangelho, de seguir a Cristo. Eu não sei porque a palavra está tomando esse rumo, mas eu sinto Deus querendo falar conosco nesta manhã. Ainda vou chegar aqui naquilo que Deus tem, mas eu sinto o Senhor dizendo nesta manhã, está na hora de deixar algumas coisas de lado e começar a prestar atenção naquilo que você quer colher lá na frente. Está na hora de deixar o mimimi de lado e de começar a ser adultos, de uma certa forma, falando em questão de maturidade, para caminhar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Tá. Você tem buscado a transformação na sua vida? Você tem buscado a Deus na sua vida? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido a voz do Senhor? Sabe, queridos, porque escrever a história neste novo tempo, e eu quero passar 3 coisas de como nós podemos escrever a história para este novo tempo. A primeira coisa, pratique o Evangelho. Pratique o Evangelho. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sabe, queridos, praticar o Evangelho é o processo de fazer as mudanças necessárias para se tornar mais parecido com Cristo. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã: quem quer se tornar parecido com Cristo? Só alguns. Então, para mim continuar até essa mensagem, com muito amor eu preciso dizer: praticar o Evangelho, você precisa fazer uma escolha. Você quer viver com Cristo ou você não quer viver com Cristo? Pastor, que pesado! É o Evangelho. É o Evangelho. Porque você quer andar com Cristo, seja praticante da palavra do Senhor. Porque o nosso objetivo neste mundo, queridos,
Não é olhar para nós mesmos, mas é para nós sermos parecidos com Cristo. Ser parecido com Cristo só tem como ser parecido com Cristo se praticar o que Cristo pratica, se praticar o que Cristo faz. Reconhecer não é praticar. Reconhecer não é praticar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava reclamando da vida que ela estava passando no casamento, em relação aos filhos, em relação até à igreja que ela ia e tudo mais, né, que ela vai. E ela reclamando daquela situação. E aí eu disse para ela, eu disse, olha, reconhecer que precisa mudar é bom. Mas o que você está fazendo para realmente mudar? E aquela pessoa me respondeu assim, não, mas reconhecer já é um passo importante. Reconhecer já é meio caminho andado. Deixa eu dizer algo para você. Reconhecer sem mudar é permanecer no mesmo lugar. Reconhecer sem mudar é permanecer no mesmo lugar. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, Paulo está dizendo, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que interessante que Paulo está falando. Paulo está falando sobre Jesus, sobre a salvação. Mas Paulo está dizendo duas coisas para termos a salvação. Duas coisas que precisam estar conectadas. Ele fala, no versículo 10, ele fala, pois com o coração se crê para a justiça. Paulo está dizendo, olha, com o coração você reconhece, você crê. Com o coração você reconhece que você precisa mudar. Com o coração você reconhece que você é um pecador. Com o coração você reconhece que há algo na sua vida que precisa mudar. Mas Paulo continua, mas com a tua boca você confessa para que haja salvação. Porque somente crer não gera salvação. Para ter a salvação precisa ter a confissão. Precisa ter a ação de confessar. Porque, queridos, crer, até o diabo crê. Até o diabo acredita em Deus. Mas por que Satanás não tem mudança, não acontece nada? Porque as pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás, elas não mudam. Elas até creem em Deus, porque elas sabem que Deus existe, mas elas não mudam. Porque não tem a ação de mudar, a ação de confessar os seus pecados. O que eu quero trazer a você nesta manhã é que reconhecer que precisa de mudança é bom, mas se não vier acompanhado da ação, não te tira do lugar. É que nem você ver um lugar pegando fogo. Está pegando fogo ali, olha, que interessante. Reconheci que ali tem um fogo. Mas só ficar olhando para aquele fogo, ele vai se apagar? Não. O que precisa acontecer? Uma ação para ir lá e apagar aquele fogo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Querido, se você quer viver com Cristo, não basta reconhecer, precisa mudar. Precisa ter uma atitude sua de mudança, de querer sair do lugar, de querer praticar o que a palavra de Deus diz. Quantas e quantas vezes, em aconselhamentos, você conversa com a pessoa, pastor, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E na primeira vez, com muito amor, querido, vamos orar. Mas olha, toma essa atitude para ser diferente. Não, pastor, eu vou fazer. Não, pastor, realmente eu preciso mudar. Passa-se alguns meses. Pastor, porque eu falo, mas querido, você fez? Não fiz. Então precisa fazer. Senão não vai ter outro, não vai mudar. Não, pastor, tá bom, eu vou fazer.
Passa mais um tempo, ai, pastor, está ficando cada vez mais difícil. Aí eu falo, mas você já fez? Não, pastor, não deu, não consegui. E aí a pessoa vai, ano após ano. Você senta para conversar, é o mesmo problema. Você senta para conversar, é a mesma situação. Porque não foi tomada uma ação para resolver. Não foi tomada uma ação, uma atitude de mudança. Queridos, reconhecer é bom. Mas se não houver mudança, você permanece no mesmo lugar. E você verá outras pessoas crescerem e avançar na sua frente. E você vai ficar parado no mesmo lugar, vendo a história sendo escrita na sua frente. Você quer escrever uma nova história neste novo tempo? Você quer escrever uma história diferente na sua família? Você quer escrever uma história diferente na sua casa? Coloque em prática o que Deus tem falado ao teu coração. Coloque em prática as verdades do Senhor na sua vida. Não negocie. Não barganhe os valores de Deus. Não troque o mais precioso da sua vida, aquilo que Deus tem para você, pelas suas vontades ou pelo seu egoísmo. Pratique a palavra de Deus. A segunda maneira de você escrever a história, deixe marcas por onde você passar. Deixe marcas positivas, marcas boas por onde você passar. Atos capítulo 5, versículo 12. Diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Versículo 14, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles, enquanto ele passava. Sabe, queridos, em todos os lugares aonde nós vamos, de uma maneira ou de outra, nós marcamos as pessoas de alguma forma. A sua atitude ou a sua ação naquele lugar ou naquela situação é que vai determinar qual é o tipo de marca que você vai deixar. Quanto está entendendo o que eu estou dizendo? Aonde você for, mas pastor, no supermercado sim, na farmácia sim, no trânsito sim, a sua atitude vai deixar marca em alguém, aonde você estiver, seu trabalho, aonde você estiver fazendo compras, aonde você estiver, enfim, aonde você estiver. O que você gostaria de ouvir das pessoas ao se referenciar a você? Você gostaria de ouvir, nossa, eu quero ser crente igual aquele cara lá, igual aquela pessoa lá, ou melhor, né, tem alguma coisa diferente na vida daquela pessoa. Chega aqui sempre sorridente, chega aqui sempre de bom humor, chega aqui sempre, tem um coração generoso, ele é amoroso. Eu quero ser igual aquela pessoa lá. Se for para servir a Deus, eu quero servir igual aquela pessoa. Ou você quer ouvir a pessoa dizendo, o quê? Para ser crente igual aquele ali? Não quero não. Para ser crente e ser fofoqueiro igual aquela pessoa lá, que vai na igreja, que se diz crente? Não quero não. Para ser crente, para ser um murmurador, reclamar do jeito que aquela pessoa reclama? Não quero não. O que você gostaria de ouvir? Porque as marcas que você deixar, por onde você passar, vai determinar o que as pessoas vão lembrar de você. Quais são as marcas que você tem deixado por onde você passa? Queridos, os discípulos, os apóstolos, eles eram conhecidos como pessoas de Deus, porque sinais e maravilhas aconteciam através da vida deles.
Note que o texto que nós lemos aqui de Atos fala que as pessoas criam em Deus e eles viam as marcas que aqueles discípulos estavam deixando de cura, de libertação, que eles pegavam as pessoas, os doentes, e eles colocavam nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse projetar sobre aquelas pessoas. Eu não quero entrar numa discussão teológica para saber se a sombra de Pedro ali curava ou não. Na verdade, nós sabemos que o que cura é o poder do Senhor Jesus, mas o que me leva a crer que as pessoas, ao se projetarem na sombra de Pedro, elas recebiam a cura, elas recebiam a transformação, a libertação que vinha do Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles apóstolos, porque no versículo seguinte, fala que muita gente das cidades ao redor de Jerusalém vinham para aquele lugar trazendo doentes, pessoas atormentadas pelos espíritos impuros, e o texto diz, versículo 16 do capítulo 5, o final do texto diz, e todos eram curados. Aqui comigo, preste atenção, o texto diz que todos eram curados. Claro, não é uma discussão teológica, a sombra de Pedro cura, não cura? Não, a sombra de Pedro evidentemente não cura, porque quem cura é o Espírito Santo. Quem cura é o Senhor. Mas a marca que esses apóstolos tinham é que eles oravam e as pessoas eram curadas e libertas. Esta era a marca, porque as pessoas vinham até eles para buscar isso. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que você precisa deixar a marca da cura na vida das pessoas, apesar que isso pode acontecer, porque o próprio Jesus disse, aqueles que crerem, um dos sinais daqueles que crerem em Jesus é imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então é possível sim, eu e você sendo discípulos de Cristo, assim como os apóstolos foram discípulos de Cristo, eu e você podemos orar sim pelas pessoas, e a marca que nós podemos deixar é uma marca de cura, de libertação, né, de uma vida com Deus, sim, isso pode acontecer, mas eu estou querendo dizer, mas o ponto é aqui, o que eu quero dizer é que, qual é a marca que você tem deixado nos lugares aonde você tem ido? Para as pessoas que trabalham perto de você, como você tem marcado as pessoas que estão próximo de você? Você tem deixado a marca do amor? Você tem deixado a marca de Cristo na vida dessas pessoas? As pessoas sabem pelas suas atitudes que você é um cristão? Ou você tem ainda o mesmo linguajar? Ou ainda você tem os mesmos hábitos? As pessoas, elas enxergam a diferença na sua vida? Sabe, querido, se nós queremos marcar a história, nós precisamos fazer a diferença, porque só marca a história quem faz a diferença. Pode pegar a história do mundo, qualquer história que você vai ver, pega livros de história, para você saber o que aconteceu no passado. Você só vai conhecer a história de pessoas que marcaram as suas gerações. Sejam marcas boas ou marcas ruins. Mas você só conhece a história através de pessoas que deixaram uma marca. E eu quero dizer a você nessa manhã, que o seu filho e o seu neto só vai conhecer a sua história se você deixar uma marca na sua história. Se você deixar uma marca na sua história, qual é a marca que você está deixando na sua história? Como você quer ser lembrado? No dia do seu funeral, como você gostaria de ser lembrado? Ai, ainda bem que Deus levou essa praga. Ainda bem que Deus levou essa peste que só reclamava, só dava trabalho. Ou você quer ser lembrado? Esse homem e essa mulher foram homens e mulheres de Deus, que serviram, que amaram,
que combateram o bom combate, que guardaram a sua fé, que estão agora com Cristo Jesus. Como você quer ser lembrado? Qual é a marca que você está deixando? Você tem deixado a marca de Cristo? A marca da generosidade? A marca da gratidão? Como você tem marcado as pessoas próximas de você? Quando você vai comprar algo, qual é a marca que você tem deixado? E agora aqui eu quero pegar os homens. Qual é a marca que você tem deixado no futebol de segunda-feira? Como as pessoas estão vendo o futebol? Elas estão vendo a diferença? Como que o dono daquele lugar está vendo, está sendo marcado pelo futebol? Daqueles que são seguidores de Cristo? Quando você joga bola, você é o nervosinho? O que não dá testemunho? Aquele que fala palavrão? Qual é a marca que você está deixando no seu futebol? Qual é o seu testemunho? As mulheres, não vou deixar barato não, né? Quando você se encontra com a vizinha, quando você se encontra com a sua amiga, qual é a marca que você está deixando? A da reclamação? A da fofoca? Qual é a marca que você está deixando? Você está sendo diferente? Está havendo uma diferença na sua vida? Sabe, queridos, talvez esteja falando, mas pastor, está muito pesado hoje. Mas se nós queremos escrever a história, se nós queremos escrever a história com Deus, nós precisamos escolher o que nós vamos fazer, as nossas atitudes. Porque a terceira maneira de você escrever a história neste novo tempo é fazendo discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulo de todas. Fala comigo, de todas. Fala comigo, de todas. Mais forte, de todas. Então Jesus está dizendo: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, pregando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fiz questão de você cravar o de todas as nações. Porque, queridos, quando nós lemos este texto, talvez a primeira coisa que te remeteu foi você pensar no campo missionário, não é verdade? Em missões. Os missionários que têm que ir para todas as nações. Mas preste atenção, nós estamos falando de todas as nações e não para as nações. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que está falando sobre isso? Jesus estava ali, neste momento, falando com mais ou menos 120 discípulos, que estavam reunidos vendo Jesus sendo levado aos céus. E Jesus estava dizendo: olha, agora vocês aprenderam, eu ensinei tudo o que precisava ensinar. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra nações, ela vem do grego etnos, que é definida como um corpo de pessoas unidas por similaridade, cultura ou tradições comuns. Ou seja, a palavra nações não significa somente ou literalmente uma nação em si, um país. Mas está falando pessoas que se reúnem, que se ajuntam por algo similar. Pessoas que têm o mesmo bem em comum. Está falando sobre pessoas que são grupos de pessoas que são unidas pela sua cultura, pelas suas tradições, por um nível de convívio. O que eu quero dizer aqui é que, claro que uma nação é isso,
né? Um país é isso, tem a sua cultura, tem a sua língua, mas também nós abrangemos de todas as nações, como aquele grupo de futebol é uma nação, aquele grupo de ciclista é uma outra nação, aquele grupo de motoqueiros é uma outra nação, aquele grupo que trabalha num supermercado é uma outra nação. Ou seja, aquele grupo de convívio na qual você faz parte é uma nação, porque você está num convívio com pessoas que pensam praticamente da mesma forma como você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou tem o mesmo gosto junto com você. Por exemplo, alguém que gosta de bicicleta, de andar de bicicleta, ela vai estar reunida com outras pessoas que gostam de andar de bicicleta. Ela não vai se reunir para andar de bicicleta com aquelas pessoas que gostam de ficar em casa dormindo, ou que gostam de jogar vôlei, ou que gostam de jogar basquete, enfim. Ela se reúne com quem pensa da mesma maneira. Então, queridos, aqui o que Jesus estava dizendo é, por onde você for, faça discípulos. Porque o grupo de convívio onde você está é a sua nação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, queridos, e aí, é interessante que Jesus fala, né, fazer discípulos de todas, e não apenas nas nações. Porque se fosse nas nações, Jesus ia falar, olha, ide fazer discípulo nas nações. Agora vocês saem daqui e vão pelo mundo aí e façam discípulos em outros lugares. Mas naquela época, queridos, não tinha talvez a quantidade de nação que nós temos hoje. O Brasil naquela época não existia. Mas Jesus estava falando, olha, vai a todas as nações, pregue para todas as nações, para todos os grupos, seja gregos, sejam judeus, sejam os religiosos, enfim, pregue para todo mundo, faça discípulo em todos os lugares. Por que o cristianismo chegou até hoje? Por causa de discípulos de Cristo que resolveram marcar a história. E Jesus deu um exemplo de como fazer isso. Jesus mostrou como fazer isso, como fazer discípulos. Você se lembra da história de Zaqueu? O coletor de impostos, o baixinho coletor de impostos, que viu que Jesus iria passar próximo à sua casa, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Zaqueu, um publicano, um coletor de impostos. Ele era o chefe dos coletores de impostos. A corrupção começava com ele. Agora, se ele era chefe ali para coletar impostos, significa que tinha outras pessoas que estavam abaixo da sua chefia, assim, que ele mandava em outras pessoas. Então, aquelas pessoas que estavam abaixo coletando impostos, elas estavam seguindo o padrão de quem? Do seu chefe. E ao ler a história, a gente vê que provavelmente Zaqueu era aquele cara que extorquia, Zaqueu era aquele cara que prensava as pessoas para pagar, aquele cara que roubava, aquele cara que pedia suborno, era aquele cara que se tinha que cobrar 20%, ele cobrava 30%. Ele queria um dinheiro por baixo, falou, olha, eu faço vista grossa, mas você tem que me pagar tanto. Então, aqueles coletores de impostos que estavam debaixo da hierarquia de Zaqueu, provavelmente estavam fazendo a mesma coisa, porque a referência deles era Zaqueu. E Zaqueu era um cara corrupto. Mas olha o que acontece, Lucas, capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, quando Jesus chegou próximo àquela árvore, ele olhou para cima e ele disse, Zaqueu, desça depressa. Primeiro, o cara já tremeu nas pernas, porque Jesus já sabia o nome dele.
seja porque Jesus é onisciente, ou também uma boa probabilidade, porque a fama de Zaqueu não deveria ser muito boa naquela região, por ser um coletor de impostos, por ser alguém que extorquia as pessoas. Talvez a fama de Zaqueu talvez também não fosse tão boa assim. As pessoas odiavam Zaqueu. Tanto é que aqueles fariseus, quando eles viram que com Jesus na casa de Zaqueu, eles falaram: ei, como assim, Jesus? O cara aí é publicano? Você vai se misturar a esse tipo de gente? Então a fama de Zaqueu não era boa. E Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha a fama de Zaqueu, a galera começou a falar: mas Jesus vai na casa de um pecador. Aqui talvez o evangelho, né, o Lucas está sendo bonzinho, porque ele estava escrevendo para Teófilo, um amigo seu, talvez da alta sociedade, porque Lucas era médico. Mas talvez as pessoas não estavam falando somente um pecador, talvez as pessoas estavam falando: Jesus foi na casa daquele salafrário lá, daquele vigarista, daquele cara que rouba, daquele safado. Jesus vai ficar na casa dele. E conversa vai, conversa vem, Jesus está na casa de Zaqueu. Zaqueu se levanta e diz para Jesus: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Queridos, preste atenção. Talvez você esteja pensando: uau, Jesus transformou a história daquele cara. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você não tenha pensado nisso. Jesus não só transformou a história daquele cara, mas fazendo Zaqueu seu discípulo, ele transformou a história daquela sociedade, daquele lugar aonde Zaqueu, daquela região aonde Zaqueu coletava impostos. Porque saiu aquele padrão mundano de roubar, de extorquir, para quê? Para entrar o padrão de Deus, para entrar o padrão do reino, ou mais próximo do padrão do reino. Porque olha a atitude de Zaqueu: Senhor, se eu vou doar os meus bens, metade dos meus bens aos mais pobres. Quem faz isso hoje? E Zaqueu continua: olha, e se de alguém eu extorqui, se de alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus não estava apenas transformando a vida de Zaqueu, mas ele estava transformando a história daquela sociedade, daquela região. Porque não iria ter mais um chefe dos coletores de impostos que roubava, mas agora um cara que iria trabalhar na justiça, ia ser alguém justo, ia desenvolver agora uma vida próxima aos valores do reino. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Jesus, ele deixa um modelo. Levar Jesus para as pessoas, nós falarmos de Jesus para as pessoas, não é apenas a dar a oportunidade para a pessoa receber, ela ser salva, mas nós fazemos discípulos ao levar Jesus para as pessoas. Nós estamos mudando a sociedade, nós estamos mudando as pessoas ao redor daquele convívio. Porque agora as pessoas o discípulo de Cristo não mais vai viver no padrão do mundo, mas ele vai buscar viver os valores do reino. Então, uma mudança na sociedade, porque aquele coletor de impostos não estava mais usando técnicas mundanas, mas agora estava colocando em prática os valores do reino. E queridos, aquela transformação na vida de Zaqueu não aconteceu dentro de uma igreja, mas aconteceu no dia a dia, no caminhar de Jesus. Ao andar, Jesus disse: ei, Zaqueu, desce aqui que eu quero me encontrar com você. Ei, Zaqueu, vem cá, eu estou andando aqui na rua,
eu vi você aí em cima da árvore, vem cá. Eu quero trocar uma ideia com você. Eis aqui é o seguinte, abastece meu carro aí. Mas queria trocar uma ideia com você. Quero dizer que sua vida pode ser mudada. Sabe, queridos, a transformação, ela acontece quando nós temos um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós somos discípulos de Cristo, Jesus diz, ide, portanto, agora que vocês são meus discípulos, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as pessoas do seu convívio, de todos os meios de convívio que você tem. E é interessante que discípulo você não faz na igreja. Discípulo você faz quando você está caminhando fora da igreja. Quando a luz de Cristo resplandece sobre você. Quando Cristo resplandece sobre a sua vida, sobre as marcas que você está deixando. E então há transformação. Há pessoas querendo decidir por Cristo por causa da sua vida com Cristo. Você vir à igreja, você estar na igreja, você fazer parte de uma igreja, é para que Deus possa te fortalecer, para que você tenha comunhão com os santos. Mas não é o fim, é apenas o meio, porque o nosso fim é fazer discípulos de todas as nações. Escrever a história é fazer discípulos. É deixar marcas que transformam a vida das outras pessoas. E eu quero concluir dizendo, não é possível separar a sua vida secular da sua vida espiritual. Se você é um discípulo de Cristo, não tem como separar a sua vida secular da sua vida espiritual, daquilo que é sagrado na sua vida. Não tem como você ser um discípulo de Cristo aos domingos, e agora de uma maneira forte dizendo, mas a realidade, porque se você não é discípulo de Cristo, você vai ser discípulo de Satanás. Não tem como você ser discípulo de Cristo no domingo e ser discípulo de uma outra coisa ou de um outro alguém durante a semana. Tem gente que fala, não, na igreja, dá aquele discurso, não porque na minha igreja, não porque na igreja, não porque isso. Mas durante a semana as pessoas que estão à sua volta nem sabem que você é crente, que você é cristão. Nem sabem que você segue a Cristo. Sabe, queridos, se você tem separado a sua vida secular da sua vida com Deus, com muito amor eu quero te dizer nesta manhã, mude o seu pensamento. Mude a sua forma de pensar. Pois só é possível escrever a história se você pensar de maneira diferente. Se você vive a sua vida de um jeito durante a semana, se você não coloca em prática os valores do reino de Deus na sua vida, não tem como você escrever a história com Cristo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Aqui dentro da igreja, do prédio físico, nem eu e nem você iremos conseguir escrever a história. Aqui dentro, neste ambiente de culto, no momento que nós passamos juntos, nós não vamos conseguir escrever a história. Porque para o mundo, nós somos só mais um que se reúne no domingo para cultuar a Deus. É preciso sim vir, estarmos juntos. Precisamos sim nos fortalecer.
Precisamos sim ser cheios do Espírito Santo. Precisamos sim buscar a presença de Deus, mas não apenas para ficar aqui dentro, mas para segunda-feira sair no nosso convívio e fazer discípulos nesta cidade. Para sermos os missionários nesta cidade. Para ser missionário lá na sua casa, aonde você, marido, vai começar a tratar bem a sua esposa, você vai começar a amar a sua esposa, aonde você, esposa, vai começar a honrar o seu marido, assim como Cristo ama a igreja e a igreja honra Cristo, assim como você, filho, vai começar a honrar os seus pais, porque este é o único mandamento com promessa que diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias. Assim, jovem e adolescente, que é viver em santidade lá fora. Escrever a história não é ser um discípulo de Cristo aqui dentro, mas escrever a história é ser um discípulo de Cristo lá fora, no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho, aonde você andar. Praticar o Evangelho é ser um praticante da palavra de Deus, é reconhecer, mas também é ter atitude de mudanças, porque reconhecer sem mudar é permanecer no mesmo lugar. Só é possível escrever a história com Deus se você decidir deixar marcas. As marcas, elas são intencionais, as marcas boas, elas precisam ser intencionais. Você precisa escolher deixar marcas boas, porque caso contrário, ou você vai deixar marcas ruins, ou pior, você nem vai ser percebido no local, porque você não vai deixar marca nenhuma.